A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. É com grande alegria, amor e temor e tremor que neste momento, aproximadamente 3h20 da madrugada, fui despertado pelo Espírito do Eterno para trazer uma mensagem verdadeira, uma mensagem que talvez não tenha ibope, para aquele que gosta de uma mensagem light, uma mensagem diet, mas uma mensagem que nós vemos que está se cumprindo as profecias do Senhor Jesus Cristo, dos profetas e as palavras dos apóstolos. Eu gostaria de ler um texto nas cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 52, que está escrito assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é imortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível e se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo ele está falando sobre o arrebatamento da igreja, a doutrina escatológica que antecede o arrebatamento da igreja. Paulo fala sobre o nosso corpo que é mortal, esse corpo matéria que morre, esse corpo que se corrompe, esse corpo que se destrói, na vinda do Senhor, antes da última trombeta, no momento, no abrir e piscar de olho, esse corpo que é mortal vai se revestir da incorruptibilidade, quer dizer, nada vai corromper mais esse corpo. E a Bíblia fala que esse corpo que é imortal se revestir da incorruptibilidade, que nada vai corromper mais. Seremos transformados e iremos encontrar o Senhor nas nuvens, nos ares. Tudo está preparado para o grande dia, o arrebatamento da igreja do Senhor. Os discípulos, ele preocupado, ele fez uma pergunta ao Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo de número 24, que diz assim, a epígrafe do texto que intercede a leitura: Jesus prevê a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: na verdade, não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra até que não seja derribado. E isso Jesus falou. E estando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ele perguntou quais eram os sinais que antecediam a volta de Jesus e o fim do mundo. Aí Jesus responde para ele, no versículo de número 4 ainda, ele diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerra e rumores de guerra. Ele diz isso na sua bendita palavra, e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ele diz no versículo de número 7, porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então vos de entregar para ser atormentado, e matar-vos-ão, e serei odiado de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados,
e trair-se uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo gente. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, então verá o fim. Jesus ele falou para os discípulos que haveria perseguições. Jesus falou para os seus discípulos nesse sermão do monte, segundo escreveu o evangelista Mateus no capítulo 24, que haveria de guerra, rumores de guerra. Jesus falou que haveria pessoa querendo se passar por Cristo sem ser o Cristo. Jesus falou que os cristãos iam ser odiados, iam ser perseguidos. Jesus falou, advertiu que traía uns aos outros. E Jesus disse que se levantaria muitos falsos profetas. E Jesus disse também que haveria fome, peste, terremoto em vários lugares. E tudo isso vemos em jornais, através de aparelhos de televisão. E vemos isso que tudo está acontecendo, perseguição agora contra as igrejas, contra os crentes, que não podemos falar no nome de Deus mais. E a perseguição vai aumentar, porque o profeta Jeremias ele já advertia, ele disse, o profeta aqui dizer que é paz, quando não é tempo de paz, isso não é um verdadeiro profeta. E é hoje que nós vimos muitos pregares dentro da igreja, dizendo que é tempo de paz. Não, é tempo de se preparar, é tempo de buscar mais ao Senhor, é tempo de descer mais na sua presença. Porque vemos hoje como foi antes, hoje estamos vivendo uma inversão de valores. O certo é errado e o errado é certo. Foi na época de Jesus, não foi diferente. Mandaram soltar, escolher na Páscoa, como era de costume, soltar um e libertar outro. Escolheram Barrabás, um bandido, um ladrão, para ser solto. E escolheram o meu Cristo, o teu Cristo, o único Deus, o eterno, o verdadeiro, o santo, o incomparável. Oh Senhor, para ser preso, para servir de escárnio, para ser maltratado, chicoteado, pregado na cruz. Então hoje vivemos em inversão de valores. Quem fala a verdade não tem valor. Entre aspas, para muito é mentiroso. Hoje o certo é errado e o errado é certo. Hoje, andar com a Bíblia na mão, já não podemos mais, porque esta palavra, muitos dizem que é um livro qualquer, mas não é um livro qualquer. Porque se fosse um livro qualquer, por que tanta perseguição por esse livro? Porque esse livro, ele é a própria boca do Senhor. Quando abrimos ele, é a própria palavra do bendito Deus. Eu não preciso me ser atualizado através de jornais, de repórter, com as coisas que estão acontecendo. Não, eu só basta ver a Bíblia, as Escrituras e vejo que esse livro é o mais atualizado entre séculos e séculos. Porque tudo que o meu Senhor falou, profetizou e os profetas, tudo está se cumprindo para o grande dia, o arrebatamento da igreja. Hoje vivemos inversão de valores, a justiça pervertida, frouxa nos tribunais. Hoje, bandido é solto. Foi na época de Jesus. Barrabás, solto. Jesus preso. Jesus condenado. Hoje em dia, temos que ter cuidado assim com o que vamos falar, com o que vamos pregar. Porque hoje a perseguição é contra a igreja, é contra os verdadeiros cristãos. Para quem não gosta da verdade, para quem não gosta da mentira, para quem gosta da mentira, para eles não estão nem aí, mas quem quer ir para o céu. Mas Jesus também advertiu, e no sermão também, no capítulo 5, Jesus ele falou, e diz a palavra do bendito eterno, que Jesus também advertiu os seus discípulos sobre isso, sobre o evento que estava para acontecer. E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, e assentando-se, aproximado dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, o ensinava, dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, porque ele disse assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados
Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai, porque é grande o vosso galardão lá no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Hoje a perseguição é contra os cristãos, é contra a igreja, é contra a família, é querer pôr um sistema na sociedade. A base da nação, a base da sociedade ainda se chama família. Destruindo a família, destrói tudo. Hoje é inversão de valores. Hoje a palavra de Deus, eles querem destupar a palavra do Senhor. Eles querem aniquilar a palavra do Senhor. Mas o próprio Jesus diz, passarão os céus e a terra. No Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 21, versículo 33, diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Hoje ele quer destruir a igreja, acabar com o cristianismo, mas não tem ninguém nessa terra que poderá destruir a obra de Deus. No passado levantou Nero, no passado levantou os Césares, no passado levantou Herodes, no passado levantou os faraós, no passado levantou a nação muito cruel, rebelde, perversa, para aniquilar, destruir, banir o povo de Deus da face da terra. Era um povo rude, era um povo cruel, eram os ninivitas, era um povo assírio, era um povo terrível. E outras nações se levantaram para destruir. Mas Jesus, na sua profecia, ele também disse que as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Não tem homem nenhum na terra que possa impedir a obra do Senhor Jesus Cristo na terra. Ora mandaracanda, nabra surianda, que plandorianda, nebra surianda, nai. Ninguém neste mundo, porque Jesus é maior do que o presidente da república, Jesus é maior do que o governador da república, Jesus é maior do que o ministro, Jesus é maior do que os deputados, Jesus é maior do que o vereador, Jesus é maior do que o sol, Jesus é maior do que a lua, Jesus é maior, Jesus é maior do que tudo, maior do que todos. Todos um dia irão prestar conta ao Deus Criador do céu e da terra. Todos um dia vão ter que dobrar o joelho e ver o meu Senhor cara a cara e ver que o que os crentes pregam é verdade e ver o que os crentes falam é a própria palavra de Deus. Jesus advertiu para que nós fomos fortes. O apóstolo Paulo, ele falou também nas suas epístolas em Romano, ele diz, que diremos pois dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem atentará acusação contra o escolhido de Deus? Se é Deus que morreu por nós, antes ressuscitou do morto, também está sentado à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai separar desse amor. Jesus, ele está às portas. Jesus, ele está voltando. Muitos não crê no arrebatamento da igreja, mas o arrebatamento da igreja vai acontecer. Jesus advertiu. Ele disse, aquele que é santo, se santifique mais. Aquele que é justo, se justifique mais. Aquele que é puro, se purifique mais. E aquele que é sujo, se suje mais. Então, não há tempo para ser com a mente dividida em dois tempos. Ou você serve a Deus ou não serve. Ou você continua na fé ou nega a fé. O apóstolo Paulo lhe disse, ser fiel até a morte, Jesus falando, e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia, ela é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, é a bússola do piloto, é a espada do soldado e é o mapa do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus são abertos e as portas dos infernos são descobertas. A mente de Deus é a condição do humano, é o caminho da salvação. A Bíblia é a mente de Deus e a condição do homem ao caminho da salvação.
a condenação dos pecadores, a felicidade dos justos. Suas histórias são verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para estar seguro, pratique o que nela está escrito para ser salvo. Jesus, ele vai voltar. A Bíblia nos relata isso. Não sou eu, mas a palavra do bendito eterno. A Bíblia, ela mesmo fala isso. Na primeira vinda, Jesus veio na terra. Na segunda, ele veio nas nuvens. Na primeira, ele veio em carne mortal. Na segunda, ele vem em espírito vivificante. Na primeira, ele veio para salvar. Na segunda vinda, ele vem para levar os salvos. Na primeira vinda, ele veio para libertar. Na segunda vinda, ele vem para levar os libertos. Na primeira vinda, ele veio para sofrer. Na segunda vinda, ele vem vitorioso. Glória a Deus. Na primeira vinda, ele veio para profetizar. Na segunda vinda, ele veio para cumprir a profecia. Na primeira vinda, ele usou uma coroa de espinho. Na segunda vinda, ele vem com uma coroa de glória. Na primeira vinda, ele usou um cedro de madeira. Na segunda, ele vem com cedro de justiça. Na primeira vinda, o meu Cristo, ele veio como servo. Na segunda vinda, ele veio como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Na primeira vinda, ele veio como advogado. Na segunda vinda, ele vem como juiz. Na primeira vinda, ele veio para ser condenado. Na segunda vinda, ele vem para condenar. Creia na palavra de Deus. Irá se cumprir. Hoje as perseguições estão demais. Leia a Bíblia. É tempo de nós orar. É tempo de nós se unir. É tempo de nós dar a mão. Não tira a Bíblia, a palavra de Deus dentro da igreja. Não tire a oração dentro da igreja. Não, dê para Deus o melhor. Quanto mais oração, mais poder. Menos orações, menos poder. Deixe a palavra de Deus dentro da igreja. Não faça do culto da igreja um centro gospel, um centro só de canções, de louvor. Não, o apóstolo falou, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4, e os apóstolos falaram, nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Tem que ter palavra. É por isso que o inimigo teme tanto o que está escrito aqui, porque ele sabe que é o único livro que já determinou a sentença, a sua derrota e a sua desgraça. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Tem livro que é o homem que faz ele, pelo conhecimento que Deus deu. Mas esse livro, que é a palavra de Deus, feito inspirado aproximadamente por 40 homens há mais de 1500 anos atrás, esse livro é que faz o homem, é que transforma o homem, é que faz de um homem vil e pecador ser santo, justo diante da presença do bendito eterno, pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que limpa de todo o pecado. Jesus, ele vem. Jesus, ele vem. Creia ou não creia, mas o meu Cristo, ele vai voltar. Quando a perseguição estiver aumentando, a gente vai ouvir o toque das trombetas e vai ver o Cristo vindo sobre as nuvens arrebatar a igreja. Você está preparado? Então louve a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, porque o Senhor virá e vai dar sentença a todos aqueles que desfaz da palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo te abençoe. Shalom.